Oi, Conseguiram professor. baixar, gente? Eu consegui baixar, na verdade, só consegui ler o artigo, não consegui fazer a atividade. Mas eu Não li o conseguiu artigo. resolver? Tá, a gente vai corrigir aqui, tá bom? Só procurar aqui a atividade. Tá, quem conseguiu baixar a atividade, abra logo aí no seu computador, deixe disponível para a gente dar início ao nosso debate, à nossa discussão. Só um momentinho aqui. Bom, gente, esse artigo que eu enviei para vocês, como vocês sabem, né, devido à situação que a gente está vivendo, nós não teremos condições de fazer os seminários, né? Os seminários que são bem produtivos, não que a nossa discussão será menos produtiva. Isso também vai depender muito da participação de vocês resolverem as questões e da participação de vocês respondendo as questões aqui. Então, ao invés do seminário, nós trabalharemos essas infecções por meio de discussão, de debates desses artigos referentes a determinadas infecções. Então, hoje nós iremos trabalhar um texto que fala sobre infecções, a faringite, né? Faringite causada por Streptococcus pneumoniae, tá? Pneumonia não, desculpa, Streptococcus pyogenes, certo? Outra coisa que eu queria conversar com vocês é que, como já deve ter sido adiantado para vocês pela coordenadora, será possível nós fazermos a nossa avaliação valendo 7, né, prova valendo 7, e os outros 3 pontos como atividade. Essa atividade, o professor que decide como é que ele vai trabalhar. Presencialmente, eu costumo fazer várias atividades, incluindo o seminário, que eu divido em grupo, certo? E discussões também de textos em sala de aula, resolução de exercícios, tudo isso pontuado. Mas, para essa primeira prova, né, nesse primeiro bimestre, nós iremos fazer uma atividade, que vai ser um exercício, uma atividade pontual, e essa atividade vai valer 3 pontos, certo? Então, a nossa prova valendo 7, para já deixar esclarecido aqui para vocês, já adiantando. E nós iremos fazer também um exercício, vou mandar um exercício para vocês no momento em que vocês deverão fazer o exercício. Esse exercício será corrigido em aula, tá? E vocês vão resolver esse exercício em grupo, eu vou mandar antes. Assim como eu mandei o artigo hoje, mandei as questões, eu vou mandar esse exercício antes. Vocês vão resolver em grupos de 5 até 8 pessoas, tá? Vão mandar para o meu e-mail, que eu vou disponibilizar no momento oportuno. E essa atividade vai valer 3 pontos. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Professora, Professora, eu não entendi porque eu não estava conseguindo entrar. Agora que eu consegui. Tá, Maria José que tá falando? Sim, sim. Tá, Maria José, o que eu estou falando é em relação à avaliação, tá? A avaliação, ela não será 10, assim como vocês fizeram no semestre passado, porque já há a possibilidade, né? Abriu-se a possibilidade de se fazer a avaliação e a atividade. Então, a nossa avaliação vai valer 7 e nós vamos fazer uma atividade valendo 3 pontos, uma atividade pontual, que vai ser um exercício valendo 3 pontos, tá? Seminário não será possível nós termos, por isso nós iremos trabalhar os temas dos seminários, né? Sempre que der, nós vamos trabalhar em discussões, como essa que a gente vai fazer hoje, tá? Esse artigo sobre infecções estreptocócicas, faringite causada por Streptococcus pyogenes, certo? Então, já deu tempo para vocês abrirem aí a atividade, as questões, esse questionário que vai dar direcionamento para a nossa discussão.
Então, vamos começar. Quem pode ler aí a primeira questão? Vamos ver aí quem fez, quem não fez, não se preocupem que a gente vai. E a Roseli, né, me falou que leu, mas não deu tempo de resolver as questões. Mas se leu, já vai ter uma ideia, né, do que seja a resposta de cada uma dessas questões, tá bom? Quem pode ler aí para mim, um voluntário para ler a primeira questão? Vamos lá. Lembrando que a participação de vocês é importante, tá, gente? É um debate, é uma discussão. Eu não posso debater o artigo sozinho. E lembre-se que vocês estão sendo avaliados. Certo? Qual teste é Então, considerado o padrão ouro no diagnóstico da faringite por Streptococcus pneumoniae? não, Piogênes. Piogênese. Você não respondeu, não foi, Roseli? Quem respondeu essa? Não, professora, não Essa é respondi. facinha. Tá. É bem facinha. Quem respondeu essa? Qual é o teste considerado padrão ouro? Arisson. Diga aí, Aris, pra gente. O Arisson saiu. Foi dar uma volta. Nenhum corajoso? É o teste laboratorial, professora? Que vai detectar o Tá, mas antígeno da bactéria? Tem vários testes laboratoriais, né? Qual é o teste laboratorial? Repita a pergunta, professora, por gentileza. Tá. Qual teste é considerado o padrão ouro no diagnóstico da faringite por Streptococcus pyogenes? Dosagem de lactato. Hã? A dosagem do lactato. Não. Nem é falado em dosagem nesse teste bioquímico no texto, tá? O teste padrão ouro, gente, é a cultura. Certo? Certo. Lu Nascimento, desative seu áudio. Então, é a cultura. Qual é o objetivo da cultura, gente? O objetivo da cultura é investigar a presença do antígeno, do micro-organismo em si, né? Do agente etiológico, que no caso da faringite streptocócica, né, aguda, quem é? O Streptococcus pyogenes, certo? Esse é o padrão ouro. Mas existem outros, né? Outros testes, como por exemplo o teste rápido. Quem estiver com o áudio ligado, por favor, eu peço que desative o áudio para não atrapalhar nossa aula. Mas existem outros testes, como por exemplo o teste rápido, que é um teste sorológico, que é citado também no artigo. E o que o teste sorológico vai investigar? Qual é o objetivo dele? Isso é tema para perguntas que vêm depois, por isso eu não vou falar logo, tá bom? Mas a resposta para essa primeira questão, qual é o teste que é padrão ouro no diagnóstico da faringite streptocócica, é o teste de cultura. Alguém sabe me dizer aí como é que esse teste de cultura é feito? Como é que Professora, seria o escarro ou não? Não. Seria o teste de escarro? Não, no caso da Não. faringite streptocócica, a colheita é feita. Fiquei revoltada agora. Brena, Eu já falei, olha o time som, do Brena. Muito cara de presente. Maria José, no caso, o escarro, ele é uma amostra que pode ser utilizada para fazer cultura, né? Em geral, esse tipo de colheita, né, no caso do escarro, ele é um material para fazer cultura para investigação de tuberculose, né, de micobactéria. No caso da faringite streptocócica, o material, em geral ele é colhido, né, da infecção focal na faringe, por meio de suave, tá?
Mas feito isso, o que deve ser feito com essa amostra em que possivelmente se encontra o micro-organismo ali? Essa amostra deve ser transferida para um meio de cultura. Qualquer meio de cultura? Não. Tem que ser um meio de cultura que tenha nutrientes, né, específicos que facilitem, proporcionem o crescimento desse micro-organismo. No caso, o Streptococcus pneumoniae. Então, quem trabalha com cultivo, com cultura, tem que conhecer todos os aspectos, né, técnicos de determinados micro-organismos para saber desenvolver a cultura de acordo com o micro-organismo. Então, quem trabalha com esse tipo de cultivo, no caso do diagnóstico para faringite estreptocócica, sabe que o meio ideal é o meio agar-sangue. Por que agar-sangue? Porque esse grupo de bactéria, essa espécie de bactéria, ela cresce bem em sangue, uma vez que ela tem a capacidade de hemolizar as hemácias do sangue, ela quebra as hemácias, certo? É do grupo beta-hemolítico, tá? O Streptococcus pneumoniae do grupo A de Lancefield. Daí, esse estudo que eu acabei de falar, resumindo, é um grupo em que foi desenvolvido por uma pesquisadora chamada Lancefield, que ela dividiu grupos bacterianos estreptocócicos de acordo com determinados antígenos presentes na parede celular dessas bactérias, tá? Então, tem o do grupo A, porque apresenta o antígeno A, tem o do grupo B, tem o do grupo C, tá? No caso, o Streptococcus pyogenes, ele é do grupo A, tá? Ele apresenta o antígeno A na parede celular, do grupo A de Lancefield, certo? Então, padrão ouro, certo, gente? Coloque aí na questão de vocês, é a cultura, ok? Utilizando meios específicos para esse micro-organismo. Todo mundo me entendeu? Alô? Sim? Então, vamos para a segunda questão. Quem pode ler a segunda questão? Facinha essa. Quem pode ler? Eu vou começar a escolher alguém. Mariana Paiva, leia a segunda questão, por favor, por gentileza. Professora. Vamos lá, Mariana. Por quem é recomendada a identificação etiológica laboratorial da Streptococcus pyogenes? Eu acho Pyogenes, que é isso. Procedimento que é utilizado em larga escala há mais de 10 anos. Procedimento que é utilizado a larga escala há mais de 10 anos pelos Estados Unidos. Quem é que recomenda? Por que é recomendada essa identificação etiológica laboratorial? Eu sabia que não ia tirar. Olha o áudio. Alguém respondeu essa, gente? Por quem é recomendado? Pelos comitês de cardiologia, né? O que mais? Infectologia e pediatria. Esses são os principais comitês que recomendam, né, esses tipos de identificação. A identificação do agente etiológico por meio de avaliação laboratorial. Terceira questão, essa estava direta, né? Quem leu o texto e estava lá com as questões do lado para responder, com certeza não deve ter tido dificuldade. Vamos para a terceira questão. Quem pode ler a terceira questão? Brena, leia a terceira questão, Brena. Brena Micaela. Brena não está aí, né? Brena. Felpe Batista. Você pode ler, por gentileza, a terceira questão? Alô? Vamos lá, gente. Eu leio.
De Vamos, acordo com o Mariana. texto, qual a finalidade dos testes rápidos? Você respondeu, Mariana? Essa daí? Alguém respondeu? Qual é a finalidade, né? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de um teste rápido, que é um teste sorológico? Qual é a finalidade dele? Quem pode me responder? Professora, eu coloquei diagnóstico, identificação etiológica para melhor indicar um tratamento com antibióticos. Não. O objetivo é o porquê de fazer essa técnica, que informação técnica uma sorologia traz. O diagnóstico, Valéria, é um diagnóstico, assim como a cultura é um diagnóstico, assim como o PCR é um diagnóstico, tá? Mas cada técnica tem um objetivo, tem uma finalidade, tá? A cultura é observar se há o crescimento do micro-organismo, né? O teste sorológico é identificar o quê? O que eu vou buscar com o teste sorológico ali? É a presença do antígeno, então, da bactéria? Isso, Valéria, muito bem. Detectar a presença do antígeno. Todos os micro-organismos, eles apresentam antígenos específicos, ou seja, estruturas que estão presentes apenas naquele grupo de espécie, né? naquele grupinho lá de espécie. No caso do Streptococcus pyogenes, todos os indivíduos, né? Os espécimes dessa espécie apresentam antígenos específicos. Então, numa sorologia, num teste rápido, eu vou buscar detectar a presença desses antígenos. De que forma? Fazendo uma sorologia, né? Posso fazer ali um ELISA, em que lá na minha plaquinha eu tenho anticorpos específicos para esse antígeno. Quando eu faço a colheita da amostra do paciente e eu processo essa amostra e coloco lá no pocinho onde tem o anticorpo, se ocorrer a reação antígeno-anticorpo é porque o paciente está com infecção. Porque quando eu peguei uma amostra dele, coloquei em contato com o anticorpo, houve ali, né, reação. Se não houver reação é porque o paciente, apesar de estar com uma faringite, não é uma faringite estreptocócica. Tá? Não é causada pelo Streptococcus pyogenes, e sim por uma outra espécie bacteriana ou por um outro tipo de micro-organismo, podendo ser vírus, né? Podendo ser fungo, mas não é o Streptococcus. Certo, gente? Deu para entender? Professora, Oi, pode falar. um exemplo disso é o teste rápido de Covid, né? Sim, muito bem. O teste rápido de Covid é uma sorologia em que eu pego a amostra do paciente, né? Boto em contato com um anticorpo. Se houver reação, é porque o paciente ele está, no caso do Covid, o teste rápido ele não é feito para identificar a presença do antígeno em si, certo? Na verdade, é feita a colheita do sangue, tá? É para identificar o anticorpo, ou seja, a reação do sistema imune do paciente, né, frente à presença daquele micro-organismo. Se eu quiser identificar, no caso da Covid-19, a presença do antígeno, eu vou ter que realizar o quê? Um PCR. Então, aí está a diferença, né, com relação à Covid, da sorologia, do teste sorológico, tá? Para a PCR. O teste sorológico, ele mostra ali se você teve a Covid ou naquele momento você pode até estar. Só que não tem como saber com esse teste se você está naquele momento com a infecção. Mas sim que você apresenta anticorpo, tá? Para aquele determinado agente etiológico, ok? Então, na sorologia, eu coleto da Covid, eu coleto o sangue, né? Processo esse sangue, retiro o plasma. Do plasma vai estar o quê? O anticorpo, se você entrou em contato com o vírus. E aí eu pego essa amostra e coloco numa plaquinha. Tá, Maria? Nessa plaquinha está quem? O antígeno do vírus. Se houver reação, é porque o quê? Aquele paciente tinha anticorpo. Se ele tem anticorpo, é porque ou ele está com Covid ou ele teve Covid. Ok? Se ele está com Covid, ele já está com Covid há um certo tempo. Por quê? Porque deu tempo do sistema imune dele produzir anticorpo.
ok? Agora, se eu quisesse ver se esse paciente ele está naquele momento com a infecção, o que eu tenho que fazer? Um PCR. No PCR, eu vou ver a presença de quê? De antígenos específicos daquele micro-organismo. Tá? Eu vou sequenciar antígenos específicos. Para eu sequenciar antígenos específicos, o antígeno tem que estar presente, porque eu tenho que extrair o DNA viral. Certo, gente? Deu para entender, Maria José, Deu sim, professor. Mariana, Felp, Sim, Valéria, todo professora. mundo, Rose. Então, vamos dar continuidade, tá? Vamos para... Estar na terceira, não foi, gente? Vamos para a quarta questão. Então, para quem ainda não colocou, não respondeu lá, qual é o objetivo do teste rápido? Identificar, né, detectar a presença do antígeno na amostra. Ok, gente? Quarta questão, quem pode ler? O Ivan está aí? Vou Ivan. ler, professor. Ótimo, Jefferson, leia aí. De acordo com o artigo, quais as vantagens do teste rápido em relação à cultura do diagnóstico da faringite estreptocócica? Da faringite estreptocócica. Isso. Qual é a vantagem? Olha, lá na terceira questão a gente viu, perguntava, nos era questionado qual é o objetivo, né? Na quarta questão já está perguntando qual é a vantagem que esse teste rápido tem, que esse teste sorológico tem, em relação à cultura. Qual é a vantagem? Alguém respondeu essa? Professora, Qual é a vantagem do teste rápido? aqui no artigo diz, tem vantagens em relação à cultura quanto ao tempo, a facilidade de execução em minutos e baixo custo. Seria isso? Isso, muito bem. Essa é a resposta, tá? Baixo custo, por quê? Porque um teste sorológico para neste nível, ele é bem mais barato, né? Menos dispendioso, é em torno de R$ 5, de acordo com o artigo. Tá? O tempo é muito mais curto. Você faz um teste rápido aí, por isso o nome teste rápido. Em questão de minutos você consegue ter o resultado. Tá? E a facilidade no procedimento, né? A execução é muito simples, não precisa de tanto treinamento para você fazer um teste rápido. A cultura você tem que ter um treinamento melhor, você não pode contaminar a cultura, você tem que saber manipular a cultura, tá? Você tem que conhecer o micro-organismo, você tem que conhecer os meios de cultivo no qual ele cresce, você gasta dinheiro com meio de cultivo, o tempo para fazer a cultura é demorado. Tá? Você tem que fazer a colheita, tem que colocar essa amostra no meio de cultivo, leva para a estufa, gasta energia elétrica porque tem que ligar a estufa, tem um tempo do crescimento do micro-organismo, então a cultura é um teste mais demorado, tá? Você vai atrasar o tratamento do paciente, com o teste rápido você já tem ali o resultado saindo em poucos minutos, tá? Podendo adiantar ali um tratamento com antibiótico, né, com antibacteriano, e aí você pode fazer a cultura também posteriormente ao teste rápido para haver, né, para você ter uma confirmação ali mais à frente, certo? Então, quais são as vantagens do teste rápido? Um tempo mais curto, tá? Para sair o resultado. A execução, ela é muito mais fácil, tá? E também nós temos um baixo custo. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Tudo certinho, tudo tranquilo aí? Internet está boa? Todo mundo está me ouvindo? Sim, professora. Sim, professora. Sim. Então, vamos para a quinta questão. Quem pode ler a quinta questão? De acordo com o texto, a semiologia clínica, que é a avaliação baseada em sinais e sintomas clínicos, é suficiente para fechar um diagnóstico de faringite estreptocócica e direcionar um tratamento? Por quê? Por quê, Mariana? Me diga aí.
Respondeu essa? Professora, Alguém respondeu? eu Diga. li o artigo, mas eu não li todo e eu não consegui responder as perguntas, mas eu vejo Certo. aqui, eu li alguma coisa sobre semiologia clínica que fala que ela é utilizada para para identificação de faringite. 1/3 de todas as faringites são equivocadamente tratadas com antibióticos. Eu sei que essa não é a resposta, mas eu realmente não respondi. Mas tá É dentro algo da relacionado. resposta. Faz parte da resposta, tá? Então, vamos discutir aqui essa questão, gente. Por que, né, essa avaliação baseada nos sinais, nos sintomas clínicos, né, que é conhecida também como anamnese ou semiologia clínica, não é tão adequada para se fechar um diagnóstico e direcionar um tratamento? Porque muitas das vezes o clínico ele faz aquela avaliação, né, de acordo com os sintomas do paciente, mas nem sempre essa avaliação é precisa, tá? Eles não têm tanta precisão, eles têm dúvidas, eles acabam diagnosticando o paciente de forma errônea, de forma inadequada, né, equivocada, e aí já dá início a um tratamento com um antibiótico. E o texto mostra, o artigo mostra, que em torno de 50% destes diagnósticos são errôneos, levando com que 1/3, né, das pessoas que tiveram essa avaliação tenham um direcionamento, né, um tratamento com antibiótico de forma inadequada, né? A pessoa pode até apresentar os sintomas, né, da faringite, mas nem sempre eles conseguem diagnosticar, precisar se essa faringite é uma faringite bacteriana. Se bacteriana, se é uma faringite estreptocócica, causada pelos Streptococcus pyogenes. Pode ser uma faringite viral, pode ser uma faringite causada por um outro tipo de bactéria, pode ser uma faringite fúngica, certo? Então, eles não têm precisão e isso faz com que, isso leva com que 1/3 de todas as faringites sejam equivocadamente tratadas, como a Mariana falou, com antibiótico, né? Uma vez que 40% dos diagnósticos e das condutas antibióticas são errôneas, eles acabam tratando o paciente, sendo que o paciente nem apresenta aquela infecção específica, ok? Isso pode trazer complicações para esse paciente. Por quê? Porque ele pode facilitar a seleção de bactérias resistentes, né? E aí, né, causando o aumento de bactérias resistentes naquele tecido do paciente. Ok, gente? Então, a semiologia clínica, ela não é a mais adequada, tá, para fechar diagnóstico. Tá? É importante, mas deve ser associada a quê, gente? A teste, né? A ensaios laboratoriais, ensaios confirmatórios, como, por exemplo, o teste rápido e o padrão ouro, que é a cultura. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, professora. Já posso pedir uma questão dessa na prova? Vocês vão se sair bem? Falar que ia sair, professor. Mas sem o texto, sem o texto. Vai ter que assistir bora essa ver. aula umas 2 vezes, umas 3 vezes, aí pode fazer. Vamos ver, quem sabe essa questão não entra, né? Dá tempo ainda. 6ª questão. Quem pode ler a 6ª questão? De acordo Cadê o com corajoso? artigo, a observação. Professor, vou ler. De Vamos lá, acordo com o Valéria? artigo. De acordo com o artigo, a observação de 93% dos pacientes com faringite estreptocócica apresentando febre indica que natureza da patologia. O que vocês colocaram? Facinha essa também. Essa daí Eu é só para vocês coloquei não zerarem a prova. Aguda. Doença infecciosa aguda. Colocaram aqui? Isso, muito bem. Tá?
Os pacientes, né? Eles observaram que 93% dos pacientes que apresentavam febre e que já haviam sido diagnosticados anteriormente com a faringite estreptocócica, esses pacientes eles estavam na fase aguda da doença, né? Devido a essa permanência, essa persistência da febre, é devido a uma quantidade maior, né, de micro-organismo no organismo daquele indivíduo, tá? Então, uma quantidade maior da população bacteriana pode estar desenvolvendo aí esse quadro febril no paciente, tá? Então, esses pacientes com febre, a maioria estava ali na fase aguda da infecção. Sétima questão, essa também é bem fácil. Quem Posso pode ler, professor? Então, vamos lá, Laís. Olá, boa noite. Boa noite. De Leia. acordo com é isso, né? De acordo com o observado pelos autores do trabalho, o quadro de faringite é geralmente viral no início. Porém, aos 3 dias de evolução febril, cerca de 50% dos pacientes apresentam infecção secundária. Quais os principais agentes etiológicos causadores dessa infecção secundária? Quais? Você respondeu, Les? Não, professora. Essa também estava direta lá. Quem dá uma olhada assim geral no texto já encontra. Quem pode nos falar aí? Quem está com o texto na mão e conseguiu rápido identificar? Eu escrevi, professora, só não sei se eu vou saber ler. Tá, fala aí. Eu te ajudo. Streptococcus pneumoniae. Pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. Outro. Acho que é Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. Ou E Moraxilla. Ou Moraxella pneumoniae. Isso. Catarrhalis, catarro, lembra de catarro? Moraxella catarrhalis. Então, esses são os principais agentes etiológicos, né, que são responsáveis por infecções secundárias, no caso da faringite estreptocócica, no caso do observado nesse trabalho, nos pacientes que eles triaram, né, que eles avaliaram, que eles observaram e acompanharam. Ok? Essa também estava muito direta, só para não zerar. 8ª questão. Estamos chegando ao fim, tá? Essa nossa aula é uma aula bem curtinha mesmo, como falei, depende muito da participação de vocês, depende muito das dúvidas, né? Das observações também de vocês. Mas eu acho que está bem produtivo agora. Vocês começaram a participar mais, a ler e a se manifestar mais. Isso é bem legal. Espero que nas próximas vocês também participem bastante, leiam o texto, tá? Venham com perguntas. Isso é bem legal. Então, vamos lá para a 8ª questão. Quem pode ler a 8ª questão? Quem ainda não leu? E gostaria de mostrar a sua voz linda para a gente. O Ivan já leu? Não, professora, Ivan ainda não leu. Não, cadê o Ivan? Se o Ivan está aí? Ou só desativou o áudio, tirou a imagem e foi assistir a novela? Ivan? Quem é o iPhone? Sou só ouvinte, Oi, Ivan. professora. Olha o Ivan. Ivan, leia, vamos ouvir sua voz linda. Eu não tenho nem um assunto, professora. É a minha Ivan, primeira você não aula. está com texto? É a minha Mas primeira você aula. baixou o texto? Não. Tá, então vamos pular o Ivan, que não baixou o texto. Quem pode ler de novo? Eu leio. Leia, Mariana. A bacteremia é outro problema clínico a ser considerado em paciente com faringite estreptocócica. Em que grupo pediátrico esta condição é mais frequente e com que frequência? Essa também está tranquila. Quem respondeu aí? Quem pode responder? Quem deu uma olhada agora no texto e conseguiu ver? Meio ponto para quem acertar.
Acabou o tempo. Frequência entre os lactantes. Foi muito rápido. Perdeu, mas Valéria, não vale. Mariana, quase, Mariana. Tá, Ainda mas pode... fui rápida. Mas vai, responde. Responde, sabe? Vocês sabem que vocês estão sendo avaliados, né? Quem sabe esse ponto não vem lá no final. A Valéria sabe, professora, pergunte pra ela. Sabe, Valéria? Diga, Valéria. Por que, Mariana? Que isso? Professora, é lactante? Lactantes. Frequente entre os lactantes. Lactentes, tá? Lactentes. É chamado de lactentes. Quem são esses indivíduos? O que é lactente? Aí a Valéria que sabe. Vai, né? Olha, Valéria, jogando tudo para você. Lactentes são crianças do grupo que ainda estão na fase de amamentação, né? São crianças que ainda estão sendo amamentadas. Esses são os lactentes. Vocês devem ter percebido, esse artigo, ele é voltado para pacientes pediátricos. Conseguiram perceber isso? Então, está falando de pacientes pediátricos em relação à infecção causada por Streptococcus pyogenes, né? A faringite streptocócica aguda. Então, com relação à pergunta, né? A bacteremia ela é mais frequente em lactentes. E a frequência? Qual é a frequência? 1 a 3%? 1 a 3% de crianças nessa faixa etária, né, deste grupo, apresenta esse quadro de bacteremia. E aí, outra pergunta para vocês: o que é bacteremia? Quando eu digo que um paciente ele evoluiu para um quadro de bacteremia, o que eu quero dizer com isso? Vocês acham? Bactéria no sangue, professor? Isso, Valéria, muito bem. Quando esse paciente começa a mostrar presença de bactéria no sangue, a bactéria no sangue. De repente, essa infecção, né, ela evoluiu, a bactéria conseguiu entrar na corrente sanguínea e aí, né, pode se espalhar para o restante dos tecidos, podendo causar mais problemas, né, mais danos para os outros tecidos do paciente. E isso é um quadro que tem que ser acompanhado, né? Nós teremos que, nesse momento, fazer uma intervenção antibiótica a nível sistêmico para tentar conter esse quadro de bacteremia. Então, de 1 a 3% de crianças, né, de lactentes, que estão sendo amamentados, eles desenvolvem, eles evoluem para o quadro de bacteremia, certo? Professora, Ok. Professora, uma pessoa Diga. que tem bacteremia, a sepse, essa patologia é como se fosse uma bacteremia? A choque séptico? Não, a sepse mesmo, aquela que a gente diz que a bactéria hospitalar. Mas isso daí tem que ser avaliado de caso para caso, né? A bacteremia é a bactéria no sangue. Isso pode evoluir para um quadro de sepse ou não, dependendo da intervenção do clínico, tá? Mas não é sinônimo, uma coisa da outra não é sinônima não, tá, Mariana? Tá. Depende muito do quadro, da evolução, ok? Geralmente, quando chega em situação de sepse, né, em que a difusão do micro-organismo ela já é meio que incontrolável, é difícil salvar o paciente, tá? Quando chega no estágio de Porque sepse. chega nos órgãos, né? Aí começa a invadir todos os tecidos, todos os órgãos, e aí fica meio que inviável salvar, tá? Mas a bacteremia, ela ainda pode ser contida, tá bom? Tá bom, professora. 9ª questão. Quem pode ler a 9ª questão? Nona questão. A Mariana. A Valéria jogando para a Mariana jogando para a Valéria. E o iPhone? Quem é o iPhone aqui? Só está escrito iPhone. Eu leio o iPhone e responde. Como é o nome do iPhone? Eu não sei, professor. Só tá aqui iPhone no Zoom dele? Tá, vou ler. Tá, Mariana, olha, tá participando bastante a Mariana.
De acordo com o observado pelos autores, na avaliação inicial dos pacientes com suspeita de faringite estreptocócica, que testes são recomendados? Que testes, gente? Que testes são recomendados em casos de faringite estreptocócica? No caso de suspeita, né, da faringite estreptocócica. Essa é fácil, a gente falou desse teste aqui a aula toda. Teste de Cultura, cultura, professora. E o teste rápido. O primeiro recomendado é quem? O teste rápido, né? E, se possível, a cultura. Por que o teste rápido é recomendado primeiro? Devido às vantagens que a gente viu anteriormente, né? Dele ter um tempo mais curto para poder sair o resultado, por ele ser de fácil execução e por ele ter um baixo custo. Então, eu consigo logo ali triar para ver, né, se um grupo de pacientes, digamos, de 200 pessoas, se eu fizer um teste rápido nessas 200 pessoas, eu já vou conseguir saber quem são os positivos, quem são os negativos. Os positivos eu posso logo direcionar para o tratamento com um antibiótico. Os negativos, né, que de repente pode ter sido um falso negativo, eu posso direcionar para o exame de cultura. E até mesmo os positivos, dando positivo, eu posso também direcionar para a cultura só para fazer o processo confirmatório, tá bom? Mas o teste rápido, ele é indicado, primeiramente, porque ele é mais rápido, né, devido a essas vantagens. E o de cultura, como é mais demorado, ele, apesar de ser o padrão ouro, ele é indicado após o teste rápido, caso seja possível, caso o paciente tenha recursos para fazer esse teste, caso ele tenha todas as condições para fazer o teste. Ok, gente? Então, a resposta para essa questão é o teste rápido ou a cultura, caso seja possível. Ok? Tudo certinho? Tudo. Estão respondendo aí ou só estão ouvindo? Vou responder depois. Estou respondendo aqui, professor. Muito bem, vão anotando, fazendo as anotações de vocês, isso é importante. Vamos para fechar nossa aula. Quem vai fechar com chave de ouro? 10ª questão. Valeu. Mariana. Eu posso responder, professora? Vai. Segundo o artigo, o uso de teste rápido é considerado uma vantagem para a saúde pública. Por quê? O que você acha? Segundo o artigo, o teste rápido é considerado uma vantagem para a saúde pública? Sim, porque de acordo com o artigo, diz que vai reduzir a utilização de antibióticos e reduzir a velocidade do desenvolvimento de resistência pelas bactérias. Muito bem, muito bem. Como eu estava comentando anteriormente, né? Eu tenho um grupo de pacientes, eu faço ali a semiologia clínica e todos estão com suspeitas, né? Todos os sinais, todos os sintomas de uma faringite estreptocócica, mas podendo ser outro tipo de faringite. E aí, o que eu posso fazer? Ao invés do clínico observando esses sintomas, logo começar o tratamento, correndo o risco de tratar pessoas que não estejam com a infecção, que estejam com outro tipo de infecção, podendo desenvolver, né, ali a seleção de bactérias resistentes, com o teste rápido, o que eu faço? Eu faço uma triagem, né? Eu já separo os positivos dos negativos. Os positivos eu vou já entrar com antibiótico, os negativos eu posso fazer um novo teste rápido, né, para ver se confirma, ou também já encaminhar para fazer um teste de cultura, para ver se cresce o micro-organismo, mas se cresceu porque ele está com a infecção. E até mesmo os positivos, eu posso também fazer o cultivo só para confirmar, tá? Então, é sim algo bom em termos de saúde pública, o teste rápido, é uma boa vantagem, porque faz essa triagem, diminuindo o quê, gente? Um tratamento inadequado com o antibiótico, tá? E também possibilitando uma redução na seleção de bactérias resistentes. Ok, gente? Deu para entender? Sim, professora. Sim. Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Essa nossa aula foi uma aula curta mesmo, foi só para a gente discutir esse artigo.
Só relembrando que a nossa prova, ela vai valer 7, tá? Os 3 pontos vai ser daquele exercício que eu comentei com vocês lá no iniciozinho, mas assim que vocês tiverem que fazer o exercício, eu vou direcionar direitinho vocês pela plataforma ou pelo WhatsApp dos representantes de turmas que irão passar essa informação para vocês, tá bom? Então, no mais, desejo boa noite. E nas próximas atividades, nos próximos artigos, espero que vocês leiam o artigo, tá? Quem não leu, dessa vez leia. Quem não conseguiu resolver as questões, procure resolver e tire as dúvidas, para que a gente possa tornar essa nossa reunião, né, esse nosso encontro, bem mais produtivo para todos nós. Tá bom, gente? Então, muito obrigada e boa noite para vocês, tá bom? Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Obrigada. professora. Boa noite.